Boa tarde. Eu aqui hoje estou aqui simplesmente como um cidadão, como alguém do cinema, como alguém que no início dos anos 80 viu o fim da ditadura militar, viveu a experiência desde o movimento estudantil das escolas de lutar e contribuir para o fim da ditadura militar naquele momento, e assistiu ao longo dos últimos 31 anos o mais longo período de democracia da história do Brasil. Nós vivemos ao longo dos últimos 31 anos o mais longo período de democracia da história do Brasil. Eu estou dizendo que em 500 anos de Brasil, os últimos 31 anos é o mais longo período de democracia da história do Brasil. É disso que se trata. É disso que nós estamos falando aqui hoje. Nós estamos falando da democracia, nós estamos falando da legalidade, nós estamos falando do respeito ao voto de cada homem, de cada mulher, nós estamos falando do respeito ao voto dos ricos e dos pobres, nós estamos falando do respeito ao voto de cada um dos brasileiros. Nós estamos falando do direito de cada um dos brasileiros pensar como quiser. Nós estamos falando do direito de cada um dos brasileiros fazer a opção política que quiser. Nós estamos falando do direito dos brasileiros divergirem desse governo e de qualquer outro governo. Mas nós estamos falando também do direito dos brasileiros de concordarem com esse governo e com qualquer outro governo que quiserem concordar. Nós estamos falando aqui de democracia, e nós estamos falando aqui de liberdade, e nós estamos falando aqui de direitos. Eles dizem que impeachment não é golpe. Eles insistem que impeachment não é golpe. Nós respondemos que, visto em abstrato, visto apenas na letra fria do texto constitucional, é verdade, impeachment não é golpe. Entretanto, este impeachment é golpe. É golpe, sim senhor. É golpe porque a presidenta da República não cometeu nenhum crime de responsabilidade. É golpe porque não se pode interromper o mandato de alguém eleito pelo voto da maioria dos brasileiros sem que aquele que comanda o país não tenha cometido um crime. E a presidenta Dilma Rousseff não cometeu um crime de responsabilidade. E é por isso que nós dizemos, este impeachment que se propõe, este impeachment é golpe sim senhor. Mas o que é que eles querem com o golpe? O que é exatamente que eles querem com a interrupção do mandato da presidenta da República? É mais do que uma mera substituição do presidente no poder. É mais do que uma mera substituição de ministros e de governantes. Eles querem interromper as mudanças que aconteceram no Brasil ao longo dessa última década. Eles querem interromper o ciclo de mudanças que o país começou, que são tímidas, que são poucas, mas são mudanças. Eles querem interromper a distribuição de renda. Eles querem interromper os programas que permitem que os mais pobres tenham alguma oportunidade de viver, de comer, de estudar, de aspirar à universidade, de aspirar o lugar que eles ocupam. E é isso que em última instância está em disputa. É isso que em última instância está em questão. É a tentativa de interromper também o mais longo ciclo de distribuição de renda da história do Brasil. E eu digo a vocês, é tão pouco que se fez, é tão pouco que se distribuiu. Entretanto, esse pouco trouxe mais de 40 milhões de brasileiros para a possibilidade de ter uma vida digna, de ter uma vida melhor. Esse pouco que se fez deu a oportunidade de milhões de jovens terem acesso à universidade pública, terem acesso às universidades privadas, terem acesso a uma perspectiva profissional. Esse pouco que se fez
deu a possibilidade de mais de 3 milhões de famílias terem acesso a uma casa, a uma moradia, que deveria ser o básico para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, para qualquer brasileiro. Porque como alguém pode pensar em ter um futuro se não tem uma casa, se não tem um teto para onde dormir? Como alguém pode pensar em ter um futuro se não tem comida para comer? Como alguém pode pensar em ter um futuro se não tem emprego, se não tem trabalho? Isso tudo tem a ver com a democracia, tem a ver com a liberdade e tem a ver com a possibilidade de que a maioria dos brasileiros possam seguir trilhando no caminho que escolheram nas urnas. E é por isso que eu digo que eles podem tirar o cavalinho da chuva, eles podem deixar de sorrir os sorrisos que eles andam desfilando, porque o golpe não vai passar, porque o golpe não vai acontecer, porque a população brasileira não permitirá o golpe. Eu sinto entre os brasileiros que se levantam, eu sinto entre os que se manifestam, eu sinto num país que clama e diz que este impeachment é golpe, mas sinto também do esforço desesperado que eles fazem de nos convencer e de convencer a outros que o golpe que eles estão dando não é golpe. Eles gastam rios de discurso para dizer que o golpe não é golpe. E entretanto, a marca principal do que nós estamos vivendo e do que nós estamos vendo é que eles querem de toda maneira interromper esse ciclo de democracia, esse ciclo de mudanças. Mas nós cuidaremos para que eles possam ter a biografia deles preservadas. Nós cuidaremos para que no futuro eles não sejam conhecidos como golpistas. Por quê? Porque o golpe não vai passar.